Olá, gente. Bom, dando seguimento aí ao curso, hoje a gente avança mais um capítulo do livro Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, um livro que recolhe diversos artigos que o Celso Furtado foi escrevendo ao longo da década de 50. Eu vou discutir um pouco o histórico desse texto específico, que se chama O Processo Histórico de Desenvolvimento, e depois a gente parte para a análise do texto em si. Bom, então, só recuperando esse contexto no qual o Celso Furtado está escrevendo, no qual o Celso Furtado está pensando o desenvolvimento econômico, né? Nós vimos na última aula a polêmica dele com esse grande economista do desenvolvimento, o Ragnar Nurkse, que deu origem ao texto Formação de Capital e Desenvolvimento Econômico, um texto que foi publicado depois em espanhol, que foi publicado em inglês, depois saiu num livro só sobre economia do subdesenvolvimento. Saiu também como parte de um livro do Celso Furtado, um dos capítulos do livro Economia Brasileira, até a reescritura e a incorporação como capítulo 2 do Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. Né? O debate com o Nurkse, né, ele é um debate que ocorreu já no momento, né, vamos lembrar disso também, em que os economistas liberais estão percebendo a adesão que as ideias cepalinas estão tendo no Brasil e em outros países. Né? Então, a vinda do Ragnar Nurkse para o Brasil e o conjunto de palestras que ele dá na Fundação Getúlio Vargas e o que o Celso Furtado comenta, né, faz parte de um processo mais amplo, né, de trazer economistas com visões alternativas ou visões críticas àquelas da CEPAL. Tá? Um novo momento desses debates aparecem em 53, né, com os textos que nós discutimos também sobre o planejamento econômico, a polêmica do Celso Furtado com o Otávio Gouveia de Bulhões, em torno justamente da técnica de planificação que a CEPAL propõe. E esses debates, né, nós vimos também, eles acabaram gerando transformações importantes na própria estrutura da Fundação Getúlio Vargas. Né? Então, o Celso Furtado menciona um certo expurgo de elementos ligados ao desenvolvimentismo, ligados às ideias da CEPAL, da Fundação Getúlio Vargas, da Revista Brasileira de Economia e da Revista Conjuntura Econômica. Tá certo? Esse é um contexto também em que a CEPAL está se expandindo, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Tá? Entre 51 e 52, a CEPAL cria um departamento de cooperação e de formação. Tá? Então, a partir disso, a CEPAL começa a receber técnicos, pessoas que trabalham em órgãos ligados à economia dos diversos países da América Latina para ter um treinamento em problemas de desenvolvimento econômico, em problemas de organização, em problemas de planificação, em questões ligadas à elaboração de dados econômicos. Então a CEPAL começa a fazer convênios com diversos países. Tá? E um desses convênios a CEPAL faz com o BNDE, tá? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que tinha sido criado em 51 como um banco encarregado de gerir projetos de desenvolvimento que teriam financiamento de um banco oficial norte-americano, o Exim Bank. Mas a CEPAL começa a atrair técnicos, tá? Não só do BNDE, mas do Banco do Brasil, da SUMOC, da assessoria econômica do governo Vargas, de diversos órgãos brasileiros, tá certo? Então, com isso, ela amplia o seu papel de formação, de treinamento, de troca de ideias. Isso favorece a CEPAL também, porque esses técnicos eles estão
operacionalizando a política econômica nos respectivos países, isso pode ajudar a CEPAL a entender melhor o funcionamento dessas economias. Tá? Então nós temos aí um conjunto de movimentos, tá? Tanto dos economistas liberais quanto da CEPAL, uma certa disputa por espaço, tá? Que vai um pouco além já dessa instância dos debates e dos palestrantes internacionais, ou mesmo do debate sobre planejamento econômico que o Celso Furtado protagonizou junto com o Otávio Gouveia de Bulhões. Tá? Esse é um momento de intensa atividade intelectual do Celso Furtado, não só na CEPAL, mas também pensando, produzindo e refletindo sobre a economia brasileira. Tá? O Celso Furtado ele publica um livro em 54, é o primeiro livro de economia que o Celso Furtado publica, tá? E aí deixando bem claro, a tese de doutorado que ele defendeu na França não foi publicada, tá? Ela só foi publicada em 2001. E o outro livro que ele tinha publicado, na verdade, era um livro de contos, tá? Então o Celso Furtado estava publicando artigos em revistas brasileiras e internacionais, mas ele nunca tinha publicado um livro de economia. E aí ele vai publicar em 54 esse A Economia Brasileira, que recupera, né, o capítulo Formação de Capital e Desenvolvimento Econômico, apresenta uma análise de fôlego, sobre a economia brasileira, desde o período colonial até a década de 50, a gente pode dizer. Tem um capítulo sobre a história do pensamento econômico, como que os economistas, desde lá do Adam Smith, pensaram a questão do desenvolvimento econômico, ou deixaram de pensar essa questão. E a gente tem também alguns capítulos históricos nesse livro. Então ele é um livro, embora aparentemente composto de um material diverso, ele tem uma unidade expositiva, uma unidade de pensamento, tá? Assim como o Desenvolvimento sobre Desenvolvimento, que também é um livro que reúne artigos que foram reformulados para caber dentro do livro. Mas dentro desse contexto geral de disputa e de debate, nós temos também uma outra movimentação do Celso Furtado para a criação de uma revista, tá? Uma revista que seria uma alternativa, uma rival à Revista Brasileira de Economia, a revista da Fundação Getúlio Vargas, que cada vez mais começa a ser crítica à CEPAL, tá certo? A criação dessa revista está ligada também a uma associação chamada Clube de Economistas, tá? Às vezes é Clube de Economistas, às vezes é Clube dos Economistas, mas que é uma outra criação do Celso Furtado, preocupado justamente com a divulgação das ideias da CEPAL e com o fomento de um debate econômico de alto nível, dentro do governo, fora do governo, dentro da academia, fora da academia, buscando atingir a opinião pública de uma maneira mais ampla, tá certo? Então é um pouco isso que eu quero mencionar um pouco com vocês. Em 52 e 53 nós temos aí a criação desse convênio da CEPAL com o BNDE. A ideia inicial seria elaborar um sistema de projeções da economia brasileira, aplicando a técnica de programação da CEPAL, um diagnóstico da situação econômica do país e uma série de projeções, justamente, para se pensar o desenvolvimento e o planejamento econômico. Certo? Então seria uma forma de aplicar as ferramentas teóricas do desenvolvimento econômico criado pela CEPAL, das técnicas de planificação para a economia brasileira. Tá? O que é muito importante isso é que esse convênio, tá, ele já pressupõe a necessidade, a importância do planejamento econômico. Tá? Então, se na reunião e no debate sobre planejamento os liberais e o Furtado discutiram se devia ou não existir um planejamento na economia brasileira, agora essa questão, digamos que já está apaziguada,
A questão passa a ser agora como fazer o planejamento, como intervir para dar continuidade ao desenvolvimento econômico, tá certo? Contudo, esse projeto não foi para frente, tá? O Getúlio Vargas ele muda a direção do banco, a direção do BNDE, quem estava à frente do banco era o Roberto Campos, e quem passa é um indicado político do Getúlio Vargas, e aí os trabalhos arrefecem. Depois do suicídio do Vargas em 54, quem assume a presidência é o Café Filho, e o Café Filho nomeia como ministro da Fazenda ninguém menos que o Eugênio Goudin, tá? Esse economista liberal, e aí certamente a questão do planejamento econômico desaparece, porque esses autores são contra qualquer ideia de planejamento, qualquer ideia não, né? A ideia de planejamento econômico que a CEPAL propunha. E aí a gente tem em 54 justamente a publicação desse livro, tá? O Economia Brasileira, cujo subtítulo é Contribuição à Análise de seu Desenvolvimento em 1954. O Celso Furtado ele vai contar na sua autobiografia um pouco sobre esse período, e ele vai dizer que no momento em que ele resolve publicar o livro, ele estava trabalhando com três grandes questões, três grandes frentes, né? A teoria do desenvolvimento, gênese, história e mecanismos de acumulação. Um pouco disso nós já vimos na aula passada e vamos ver nessa aula, tá? Uma perspectiva histórica do desenvolvimento econômico. Em segundo lugar, análises da própria economia brasileira, perspectiva histórica e problemas atuais. Se vocês tiveram a oportunidade de ler o texto Mecanismo do Desenvolvimento e forem ler os próximos capítulos do livro, vocês vão perceber que ele sempre faz menção à economia brasileira, como se a economia brasileira fosse, digamos assim, o caso empírico a partir do qual o Celso Furtado reflete, tá certo? Então isso mostra justamente a concatenação entre, de um lado, a teoria do desenvolvimento e, de outro lado, a economia brasileira em perspectiva histórica e seus problemas, tá? E, em terceiro lugar, ele coloca a crítica das ideias sobre desenvolvimento econômico. Tá? Isso aqui a gente encontra justamente nas polêmicas, tá? No texto discutindo, na verdade, as teses do Nurks. Se vocês puderem também ler os capítulos indicados, vocês perceberam que ele constantemente menciona como que a teoria econômica trabalha os problemas, como que a teoria econômica entende o desenvolvimento, e ele vai sempre criticar essas visões correntes, porque o desenvolvimento econômico é um processo muito mais complexo do que o que transparece na teoria econômica consolidada, né? E aí ele vai dizer: decidi reunir minhas reflexões sobre o conjunto desses temas, consciente que estava de que a contraofensiva ortodoxa ganhava terreno. Tá? Então, essa contraofensiva é isso que a gente está falando, justamente. Tá? Esses economistas liberais estão convidando economistas críticos, economistas com visões alternativas, estão tirando elementos, estão tirando a possibilidade de publicação de trabalhos ligados à vertente a qual o Celso Furtado vem pensando e produzindo, né? Então é isso que ele chama de uma contraofensiva ortodoxa. E aí ele vai dizer: a publicação de Economia Brasileira, né, esse livro de 54, difundia uma linha de pensamento em clara oposição, tá, à escola ortodoxa, que, dominando as publicações da Fundação Getúlio Vargas, pretendia monopolizar o enfoque científico dos problemas econômicos, tá certo? Então, ele está querendo justamente propor uma visão alternativa, tá? Isso vai ficar muito claro quando nós formos ler o capítulo 5, desculpa, do livro Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, tá certo? Ali ele vai fazer toda uma discussão sobre a interpretação ortodoxa dos desequilíbrios externos em contraposição à interpretação, digamos, estruturalista, tá, da inflação. Retomando, né, justamente aí essas memórias dele, ele vai dizer: o interesse despertado pelo livro Economia Brasileira foi grande.
Mas, como praticamente não tínhamos contato com o mundo universitário, os debates em torno da nova linha de pensamento circunscreviam-se a ambientes com pouco poder de radiação. Tá? Então, o que ele está dizendo? As ideias da CEPAL circulavam na CEPAL, na Organização das Nações Unidas, entre os técnicos governamentais, tá? Mas elas não tinham um local onde elas pudessem circular de uma maneira mais ampla, tá certo? Justamente porque a única revista de economia até então que acolhia essas publicações, que acolhia publicações acadêmicas de economia, era a Revista Brasileira de Economia, tá certo? Por isso que ele vai dizer, parecia-me oportuno que estabelecêssemos algum vínculo entre os que se interessavam pela nova forma de abordar os problemas econômicos e que dispuséssemos, né, de um órgão para veicular essas ideias. Então ele percebe que para fazer frente, né, a essa ofensiva ou essa contraofensiva ortodoxa, era preciso reunir os economistas desenvolvimentistas, os economistas afinados com a CEPAL, e aí ele vai fazer isso com a criação do Clube de Economistas, tá? Uma associação civil com sede no Rio de Janeiro, que agrega um conjunto de economistas, tá? E aí esse clube de economistas fica responsável também pela publicação da Revista Econômica Brasileira. Essas duas instituições vão ser, na verdade, muito importantes para se pensar e para divulgar as ideias da CEPAL, tá certo? Aqui eu peguei algumas tabelas de um artigo muito interessante, de um artigo muito bom sobre o Clube dos Economistas, tá? Se chama o Clube dos Economistas e a Revista Econômica Brasileira, um episódio de História do Desenvolvimento Econômico no Brasil, está publicado na Estudos Econômicos, né? E aqui a gente tem o conjunto de economistas, tá? Que fez parte do conselho de redação da Revista Econômica Brasileira, tá? Então tá aqui o Celso Furtado, tá aqui o Aníbal Vilela, Jesus Soares Pereira, que fazia parte da assessoria econômica do Vargas, a gente tem o Sidney Latini, que foi presidente do BNDE, depois a gente tem a entrada do Clianto Paiva Leite, que também era da assessoria econômica do Vargas, tá? E aí um caso curioso, tá? É o Renato Manfredini, um outro economista, funcionário do Banco do Brasil, que se junta à revista, e o Renato Manfredini, no fundo, é o pai do Renato Russo, né? Do vocalista da banda Legião Urbana. Quando a gente olha a revista, né, a gente consegue ver também que ela também publicou muitos artigos de autores estrangeiros, tá? Com destaque para os próprios autores da CEPAL. Então tem o Prebisch, tem o Almada, tem o Noyola Vasquez, Oswaldo Sunkel, tem 2 artigos aqui, o Aníbal Pinto, que também é da CEPAL, e o Regino Botti, que era da CEPAL e depois vai para ser ministro da Economia e do Planejamento em Cuba. Nós temos também grandes economistas do desenvolvimento, como o Nicolás Caldor, o Gunnar Myrdal. Então a gente vê o Oscar Lange, que é um dos grandes teóricos da programação econômica, da planificação econômica socialista. Então a gente tem aí uma série de economistas importantes publicados na revista, e a revista também ela faz circular documentos internos, documentos que de outra forma ficariam restritos, tá, a órgãos de governo. Tá? Então ele publica relatórios da CEPAL, eles publicam o próprio trabalho da Comissão CEPAL-BNDE, vai publicar leis ligadas a leis que institui a SUDENE, tá? E aqui o GTDNE é justamente o grupo de trabalho que criou, que fez o primeiro estudo que deu origem à SUDENE. A gente tem também o Instituto Brasileiro do Café, com uma análise sobre a política de preços do café.
Então a gente tem aí um conjunto de publicações justamente que busca trazer elementos, que busca divulgar as ideias da CEPAL, as ideias do desenvolvimento econômico, tá? E aí é uma revista que não ficou restrita só aos desenvolvimentistas, tá? Que abriu espaço para economistas liberais. Então a gente tem aqui 2 artigos do Goudan. E quando a gente olha aqui o conjunto dos artigos, a gente vê que o autor que mais publicou na revista foi o próprio Celso Furtado, tá? Seguido por autores muito importantes aí do ponto de vista do pensamento desenvolvimentista, tá? A gente tem os Cepalinos aqui também, com 2 artigos, né? Então a gente consegue perceber que o objetivo da revista era justamente ocupar um espaço e divulgar as ideias da CEPAL, as ideias sobre o desenvolvimento econômico, tá? Bom, o texto, então, que eu selecionei para que nós discutíssemos, né, ele tem uma origem, a origem dele está lá no ano de 1953, tá? Ele faz parte, ele sintetiza um conjunto de conferências que o Celso Furtado fez no chamado IBESP, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Sociais e Políticos, e de que depois vai se transformar, é um órgão ligado ao Ministério da Educação, e que depois vai se transformar no ISEB, no Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Quem convidou o Celso Furtado foi o Hélio Jaguaribe, um grande intelectual, um grande cientista social, muito engajado nas questões do desenvolvimento econômico, tá? E esse texto ele vai ser publicado pela primeira vez na própria Revista Econômica Brasileira, tá? Então ele é o primeiro artigo do primeiro número da revista, tá? Então é o artigo que abre justamente a produção do Celso Furtado nesse período, tá? E ele aparece nessa revista com o título O Desenvolvimento Econômico, ensaio de interpretação histórico-analítica, tá certo? E aí esse texto, com modificações, ele vai ser republicado, tá? Como o capítulo 3 do livro Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, né? Sob o título O Processo Histórico de Desenvolvimento, tá? Na introdução do livro Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, né, ele vai dizer que se trata de um ensaio de integração da análise econômica com o método histórico, certo? Numa tentativa de explicação das origens da economia industrial, base da moderna cultura ocidental. Então esse é o contexto no qual esse texto está sendo produzido, na qual esse trabalho está sendo produzido. É um trabalho que é elaborado justamente no auge desses debates, tá, com os liberais, né, 1953 é a primeira versão, e é um artigo muito importante na trajetória do Furtado, porque ele vai justamente sair do que até então era entendido como desenvolvimento econômico, uma teoria do desenvolvimento econômico, né, sobre o aspecto basicamente da teoria e das categorias econômicas, e vai analisar esse processo e vai analisar o desenvolvimento econômico a partir de uma perspectiva histórica, tá? Essa a gente pode considerar que é a grande contribuição, a grande inovação do Celso Furtado, inclusive inovação frente à CEPAL, porque a CEPAL nunca incorporou essa perspectiva histórica do desenvolvimento e do subdesenvolvimento, tá? Como fez o Celso Furtado. E aí, no momento em que o Celso Furtado estava pensando esse texto, né, ele dá algumas pistas para a gente. Ele vai dizer, né, ele estava preocupado na época em encontrar fórmulas metodológicas que permitissem conjugar os recursos da história e da análise, tá? O que ele tinha em vista era justamente iluminar áreas pouco visíveis, aumentar a percepção da história, fazendo apelo aos recursos das ciências sociais, particularmente a economia.
Então, o que ele está preocupado nesse texto, tá, é, digamos, reinterpretar a história a partir de elementos econômicos, tá, a partir de categorias econômicas, mas, ao mesmo tempo, deixando com que a história também ilumine, também contribua, também consiga moldar, modificar, alterar as categorias econômicas, tá certo? Então, é uma análise que busca justamente a junção entre história e economia, entre história e ciências sociais, entre a história do particular e os conceitos e a generalização das ciências sociais e da economia. E aí o que vai ser central nesse artigo, tá, e o que vai ser central para a própria teoria do subdesenvolvimento do Furtado é a questão do excedente social, tá? O excedente social é uma categoria importante porque permite ao Celso Furtado pensar como que os grupos sociais se apropriam da riqueza econômica. Tá? Então isso aí estava nas preocupações do Celso Furtado. E aí só para a gente ir lembrando um pouco o que foi discutido no outro texto, antes da gente começar, né? A gente viu no texto o mecanismo de desenvolvimento, que o desenvolvimento, na verdade, ela é uma questão ligada à elevação da produtividade social. Tá? E o que o Celso Furtado faz nesse texto é distinguir as formas a partir das quais os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos conseguem elevar a sua produtividade. Tá certo? Então, os países desenvolvidos, eles melhoram a produtividade a partir de inovações tecnológicas, tá certo? Os países desenvolvidos, eles já têm uma função de produção na qual a única forma de melhorar a produtividade é produzindo tecnologia, tá? Não é importando, não é incorporando, é produzindo. Enquanto os países subdesenvolvidos, por serem subdesenvolvidos, eles têm algumas formas, algumas outras alternativas para melhorar a produtividade. A primeira delas, né, é melhorar a alocação dos fatores de produção, terra, capital e trabalho, né? E aí lembrando para vocês que a melhor forma da gente visualizar isso é o exemplo da fábrica de alfinetes que o Adam Smith dá, né? Outra forma de se melhorar a produtividade é através da utilização da tecnologia já existente, então não é criar tecnologia, mas é importar a tecnologia já existente. E, finalmente, a terceira forma de melhorar a produtividade é aquela que é produzida, que é iniciada a partir do impulso externo, tá? A partir de uma forma de comércio, de uma linha de comércio de uma coletividade com outra. Tá? Bom, essas três formas de elevar a produtividade, elas dependem, né? Elas não são automáticas, tá? Elas só acontecem quando essa melhora de produtividade por qualquer um desses três fatores nos países subdesenvolvidos se traduz em acumulação de capital, ou seja, a maior quantidade de bens disponíveis, tá? Ela tem que ser revertida, ela tem que ser transformada em investimento, em acumulação de capital. Ou seja, é preciso que hajam reinvestimentos na produção, melhorando mais a produtividade, né, incorporando mão de obra e melhorando e ampliando a quantidade de bens à disposição da coletividade. Muito do que o Celso Furtado discutiu no texto anterior é justamente, tá, a não automaticidade, tá, da questão do desenvolvimento econômico, tá certo? Por quê? Nem sempre a melhora da produtividade se traduz em reinvestimentos na produção, tá? E ele vai enfatizar muito isso no final do texto dele ao dizer que os fatores que determinam, né, o investimento ou o reinvestimento são institucionais, tá? Ou seja, cada sociedade decide como vai realocar os seus
recursos, tá certo? Isso varia no tempo, isso varia no espaço, isso varia no regime político, isso varia no regime religioso, tá certo? E por isso, né, justamente pela decisão de investimento e de reinvestimento não ser automática, mas ao contrário, ser institucional, ser histórica, ser social, ser política, é que o desenvolvimento econômico não pode ser pensado como um problema exclusivamente de teoria econômica, mas ele tem que ser pensado como um problema histórico, político, social e econômico, tá certo? Essa era a grande preocupação, a grande afirmação que o Celso Furtado buscava acentuar no texto dele, tá certo? É por isso que ele vai dizer, né, os fatores institucionais nem sempre estão incluídos nas teorias do desenvolvimento formuladas pelas nações desenvolvidas, tá? E ele vai falar, não basta dizer que o crescimento resulta da acumulação. É indispensável que se desça a explicar os fatores reais que determinam a divisão do produto entre consumo e inversão. Tá certo? Então não basta ficar na teoria, é preciso olhar os casos históricos para entender esse fator que é fundamental para o desenvolvimento econômico. E aí ele vai dizer, uma teoria da inversão é fundamental para a teoria do desenvolvimento econômico, mas essa teoria da inversão por si só não é suficiente, né? Essa teoria do investimento não é suficiente, porque os fatores que promovem, que estimulam os investimentos ou a inversão, eles jamais poderão ser analisados de maneira unicamente abstrata. É preciso, portanto, pensar a relação entre a teoria e a sua aplicação na realidade. Tá certo? É preciso encontrar o equilíbrio entre abstração e concretude histórica. Bom, eu acho que com essa introdução eu encerro esse texto aqui e a gente passa para a análise de fato do capítulo 3 no próximo texto, ok? No próximo vídeo.